pô. Básicas, né? Por isso as 4 operações básicas. Então, Elementares. então a gente está aqui ao vivo com o Oscar, né? O Oscar é o economista-chefe do CDL, aqui de Porto Alegre, o Clube de Diretores Logísticos. E, bom, a ideia é ter um bate-papo com o Oscar no sentido de analisar um pouco as perspectivas da economia aqui do Brasil e, vamos dizer assim, nesse cenário nosso de pós-pandemia, juros baixos, algum medo de inflação, qual o impacto nisso nas possibilidades da indústria de investimentos, né? Assim, fazendo uma introdução inicial, qual era o cenário anterior à pandemia? Já se tinha uma taxa de juros como nunca antes nesse país, né? E uma tendência de inflação bastante controlada. Então, a projeção era de que a inflação continuaria bem controlada, né? A taxa de juros por um período de tempo razoável se manteria baixa, e, consequentemente, investimento em renda fixa seria desencorajado, né? E um maior apetite ao risco se começaria a ver por parte dos investidores, né? Acho que alguns dessas premissas continuam valendo, né? Mas tem aí um nível de incerteza, até essa eleição complicada dos Estados Unidos talvez tenha algum tipo de impacto. Então, essa é a ideia, Oscar, é entender um pouco como é que a circunstância atual e a projeção do cenário pós-pandemia podem impactar na nossa economia e, consequentemente, nos investimentos, no potencial de crescimento das empresas, né? O 2021 vai ser um 2021 virtuoso ou assustador? Essa é a pergunta, né? Certo, então boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero te agradecer, Sérgio, pelo convite, pela oportunidade e espero que seja útil para Nós todos é que temos que agradecer. Opa, eu que agradeço e espero que seja útil para todos que estejam nos vendo. Trazendo um pouco de perspectiva, então, para 2021, esse é um cenário, talvez, o maior desafio que nós temos em realizar qualquer tipo de previsão em várias décadas, né? Porque realmente existem diversos fatores que estão compondo o atual cenário, não diz respeito apenas a uma crise de proporções sem precedentes e também o fato de que nós estamos vivendo um período de pandemia e que há muita incerteza diante desse cenário. Bom, diante de tudo que aconteceu, a economia brasileira foi acometida por 3 grandes choques negativos: um choque de oferta que restringiu a mobilidade da mão de obra, e a gente sabe que o trabalho é um elemento essencial para explicar qualquer tipo de fabricação de bens, de prestação de serviços, tem a sua grande importância. Tivemos um choque negativo de demanda, na medida que a renda caiu, e também um choque negativo de expectativas para o futuro, uma vez que realizar previsões, o horizonte de previsibilidade dos agentes caiu. Então, isso tende a repercutir negativamente sobre o consumo das famílias, sobre os investimentos produtivos, enfim, sobre diversas variáveis na economia. Então, o governo acabou entrando em campo, promovendo uma série de estímulos econômicos, não só aqui no Brasil, como também em diversas partes do mundo, tanto do ponto de vista monetário, no sentido de reduzir as taxas de juros, não só de curto prazo, como também atuar na ponta longa da curva, ou seja, as taxas de juros de longo prazo também, e também medidas muito amplas, muito consideráveis do ponto de vista fiscal. Uma vez que a arrecadação caiu, os governos promoveram um forte aumento de gastos para tentar contrabalançar a redução da renda. Então, nós tivemos aí um aumento significativo da capacidade ociosa da economia, em função de uma elevação da taxa de desemprego, e agora que a gente vem percebendo que a utilização do maquinário que está instalado nas indústrias está voltando a surgir de maneira um pouco mais intensa, mas de uma maneira geral, essa ociosidade permanece bastante elevada.
E nós tivemos essa redução de juros justamente com o sentido de alavancar a nossa economia, de favorecer o crédito para consumo, para investimentos, para incentivar também o governo na tomada de dívida e também, sobretudo, algo que eu sempre digo, para incentivar os agentes econômicos a tomarem riscos, ou seja, a migrarem o capital, saindo de renda fixa para renda variável, para alguns tipos de alocações que envolvam questões de produção, que envolvam emprego e renda, seja da parte de um investimento em renda variável, como ações, da própria pessoa realizar algum tipo de empreendimento, ou também nos investimentos em startups, que é o que tu és absolutamente especialista. Então, o cenário que nós temos hoje, especificamente para juros, Sérgio, só para eu terminar essa parte introdutória, é no seguinte sentido: nós temos aí uma perspectiva de que esse ciclo de juros baixos ele comece a ter uma reversão a partir ali de meados do ano que vem. O mercado está projetando um início de um pequeno aumento de taxa de juros a partir de setembro. Eu creio que talvez isso possa acontecer um pouco antes, talvez em agosto, quem sabe julho, mas esse aumento vai ser muito lento, vai ser muito gradual. Então, nós temos aí perspectivas de que, apesar de uma sinalização de que os juros devem começar a aumentar um pouco, se a gente for analisar dentro de uma perspectiva histórica, eles permanecem em patamares muito baixos e obrigam os agentes econômicos a tomarem riscos. Não, eu acho que tem alguns fatores que eu gostaria de discutir contigo, Oscar. Basicamente é o seguinte: a questão a nossa tradição, né, de inflação alta no Brasil, ela não morreu ainda, né? Ela não morreu na cabeça das pessoas, dos agentes econômicos, né? Apesar de ter toda uma geração e meia aí que não conviveu com inflação, né? A memória inflacionária é um negócio poderoso. Tem um outro fator também, é que o nosso histórico de governos, aí, desde as capitanias hereditárias, elas é de seguir uma lógica bastante intervencionista e redutora de espaço de manobra para o agente econômico. Isso aí, de maneira geral, ele é um complicador da melhor alocação dos recursos, né? E, consequentemente, a gente tem aí uma certa, vamos dizer assim, ó, imobilidade, né, do capital, que acaba se concentrando na mão de poucos e indo não necessariamente se direcionar a novas oportunidades ou as mais produtivas, indo mais ou menos vamos dizer assim, no diabo conhecido, tá? Então, isso aí é a nossa história, tá? A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: em cima desse dado conhecido, tá? A noção de inflação que a mídia tem discutido, porque do meu tempo de engenharia, o que me parece é que hoje existe, não é um problema de inflação, vamos dizer assim, gerada por demanda ou por um processo, vamos dizer assim, um processo monetário, e sim com dificuldades de abastecimento dentro das cadeias produtivas por conta da pandemia. Isso aí, 3, 4, 5 meses se resolve. Tá? Então, isso não seria uma pressão permanente por mudança de taxa de juros. Né? Mas, dado que o nosso histórico ele é naturalmente desconfiado em relação à inflação, e dado que os nossos governos têm um grande apreço por uma certa ditadura de procedimentos econômicos, ou seja, essa vontade toda de manter as coisas muito reguladas, não tem um risco embutido aí de fato ter uma inflação como aquelas profecias que os economistas gostam de dizer de autorrealizáveis, vamos dizer assim? De fato, a pergunta é bem interessante. Eu basicamente concordo com a avaliação, com o diagnóstico do Banco Central de que essa pressão que nós temos visto nos índices para os consumidores, esse tipo de situação, esse tipo de movimento recente, se trata de um fenômeno temporário. Eu não acredito que isso vá reverberar por muito tempo, embora
quando a gente analisa alguns tipos de produtos específicos, sobretudo dentro da categoria de alimentos e bebidas e também de transportes, essas pressões elas sejam significativas. No entanto, quando a gente analisa a capacidade que essas altas pontuais têm em contaminar o índice como um todo, de fato a situação ela ainda é confortável, porque o que nós temos visto é que, sobretudo, a inflação de serviços ainda se mantém muito bem comportada, e a gente sabe que isso está muito atrelado à dinâmica da atividade econômica. Para explicar um pouco mais o que aconteceu, por que nós temos visto, por exemplo, uma pergunta que é recorrente, que eu tenho recebido, é por que o IGPM tem se descolado tanto em comparação com o IPCA ou com o INPC. A gente precisa entender que o IGPM, 60% dele é formado pela dinâmica dos preços no atacado. E esses preços no atacado, eles reagem muito mais, por exemplo, à desvalorização cambial. Então, basta a gente entender que o câmbio saiu de R$ 4,00 no início do ano para 5,60, 5,70, uma desvalorização bem significativa que aconteceu. Recentemente, nós temos observado também uma recuperação das commodities e nós temos observado também, Sérgio, uma desorganização significativa das cadeias produtivas. Muitas empresas fecharam temporária ou definitivamente as suas portas. Então, até que a economia possa se reequilibrar, encontrar outras formas no provimento de insumos, de matérias-primas, isso leva tempo. E tem mais um fator também, que além de um período de entre-safra, algo que é bastante importante do ponto de vista da demanda, que é o auxílio emergencial, que provocou uma sustentação da procura bastante significativa. Até tem estudos que mostram que esses recursos, eles mais do que compensaram a queda da massa de salários provocada pela deterioração do mercado de trabalho. Então, foi uma injeção de recursos muito significativa, e sem isso nós não teríamos tido esse repasse parcial da dinâmica do atacado para o consumidor. Então, claro que esses problemas institucionais que tu citaste, eles impedem, por exemplo, com que nós tenhamos uma taxa de juros, uma taxa Selic inferior a 2%, ou que a gente consiga conservar esse patamar durante mais tempo em relação ao que se imagina hoje. Isso também se manifesta, isso também vai impedir com que a gente tenha uma retomada mais rápida do emprego, da renda. Então, não diz respeito somente a uma situação conjuntural, a gente precisa trabalhar, aprovar reformas no sentido de aumentar a nossa produtividade e fazer com que essa taxa de juros estrutural diminua, como, por exemplo, a questão da recuperação de crédito. A recuperação de crédito é extremamente custosa, é um processo extremamente burocrático aqui no nosso país. Não à toa nós temos o segundo maior spread do mundo, atrás somente de Madagascar. Então, realmente, é uma situação que a gente também precisa pensar, não só do ponto de vista da conjuntura, que é algo excepcional, nós temos essa capacidade ociosa imensa, mas também trabalharmos para que, institucionalmente, nós possamos ter juros mais baixos também ao longo do tempo, também ao longo de um horizonte mais amplo. Tu sabe que tem um fator aí que eu acho que a questão das garantias que tu mencionasse, ela de fato é importante. Da minha observação, da minha carreira de empresário e tudo que eu vi ao longo da minha vida profissional, o que eu acho é que essa questão da dificuldade de executar a garantia, ela está ligada também à insegurança jurídica. Eu acho que o Brasil não discute a fundo a questão da insegurança jurídica. Eu tenho visto, né, porque a gente tem avaliado muito projetos de pequenas e médias empresas, né, e de startups, né. De maneira geral, uma boa parte da inibição do investimento vem da insegurança jurídica. E a insegurança jurídica vem desde da ideologização das decisões, tá, até um certo falta de apreço pelo que está escrito. E essa falta de apreço não é só dos nossos juízes e tal, e operadores de direito, mas também é da nossa sociedade. A gente não tem um grande apreço ao que está escrito. E isso me remete a uma das coisas que estão agora, assim, momentosas, né? Que é a eleição americana. E eu estou lembrando que a Califórnia, que é um estado considerado de esquerda nos Estados Unidos, né? Que é a terra do politicamente correto, houve um plebiscito que baniu a possibilidade das empresas tipo Uber, Cabify, Airbnb, esses caras, serem processados por infringir normas trabalhistas, né? Ou seja, de um lado eles votaram,
vamos dizer assim, maciçamente no candidato de centro-esquerda, vamos dizer assim, que é o Biden, né, na Califórnia. Mas, por outro lado, eles rejeitam a noção de interferir com o capitalismo. Então, pegando esse assunto bem momentoso, para depois a gente para termos mais específicos, essa corrida eleitoral americana, tu acha que pode ter algum impacto na nossa vidinha aqui ao sul do Equador, ou tu acha que isso aí vai passar batido? Então, vai depender muito do tipo de postura do próximo presidente. O que eu entendo, na realidade, Sérgio, é que para que seja algo que, por exemplo, venha nos beneficiar, isso diz respeito a um foco que nós deveríamos ter, que vai além de um ciclo político, que vai além de um período de 4 anos. Claro. Ou seja, que tipo de ações que nós estamos construindo no tipo, por exemplo, de um firmamento de um acordo comercial, ou de relações menos burocráticas, ou de padrões a serem estabelecidos para o comércio de bens, para o comércio de serviço. Então, é esse tipo de situação, é esse tipo de ação que deve ser o foco, e não simplesmente qual que é o tipo de política que vai ser adotada especificamente a cada 4 anos. Claro. Então, o que eu entendo, e até saiu recentemente uma publicação da Universidade de Stanford, dizendo que caso o Biden venha executar o seu plano, tanto do ponto de vista econômico, tributário. Não precisa ser muito gênio para saber que não vai, já vou te dizer agora. Então, Exatamente. Ele disse que não vai. até 2030 seria um cenário onde a economia americana deixaria de crescer em torno de 4,6 trilhões de dólares, ou seja, cada família, cada pessoa perderia aproximadamente 6.500 dólares em relação ao cenário onde não houvesse o Biden. Então, realmente, o que existe Não aí vai acontecer. o que existe é uma questão de aumento da burocracia, de aumento de impostos que estão sendo planejados, mas aí, por outro lado, a questão do Trump, né, que a gente sabe que existe essa postura um pouco mais belicosa com relação à China, isso acaba introduzindo volatilidade nos mercados, mas tem essa outra questão relacionada à segurança, então talvez seja algo que fatalmente no futuro nós iríamos nos deparar, e a gente está antecipando essa discussão para Eu hoje. acho que Então, em relação à China, o Biden, mesmo que tenha lá seus apreços, ele não vai. O Congresso americano é anti-China hoje. E uhum. os republicanos conservaram o Senado. O meu maior medo, assim, para tratar desse assunto é a repercussão política aqui no Brasil. E aí eu cito como exemplo a minha experiência pessoal. Eu tirei visto de trabalho nos Estados Unidos por conta da minha atividade, né? E lembro de algumas coisas, né? Como, por exemplo, Nova York é um estado também progressista, né? E nem por isso tu procurando uma repartição pública, né? Um departamento público, tu era tratado como nós somos tratados aqui, entendeu? A desconfiança praticamente não existe, que nós somos tratados aqui pelos nossos governos. Meu medo maior é essa ideia que possa vir para cá de que eles estão negando o capitalismo, que em si é uma bobagem. O exemplo é que a Califórnia tirou dos juízes a possibilidade de aceitar processos exigindo vínculos trabalhistas com esse tipo de empresa inovadora. Quer dizer, o pragmatismo que nós não temos ao sul do Equador, eles têm demais lá, né? Então, esse é um fator. Então, talvez o risco político nosso é trazer essa visão distorcida para dentro do Brasil e impedir as reformas e adotar posturas, vamos dizer assim, anti-business, como eles diriam lá. Então, o que eu acho que talvez seja uma das principais diferenças do Brasil em relação aos países desenvolvidos é a ausência de formação de consensos que nós temos aqui. É verdade. No sentido de que, por exemplo, ninguém nega lá fora de que a economia de mercado é um elemento fundamental para que a gente possa alcançar, Enriquecer, né? enriquecer, Claro. exatamente. Então, sem isso, não existe como, não existe outra possibilidade. O homem ele não criou nada ainda melhor no sentido de promover riqueza, de Claro. promover prosperidade. Então, enquanto a gente não conseguir
dentre os diferentes grupos políticos formar essa convicção. Claro que, dependendo do tipo de pensamento, de ideologia, podem existir questões que difiram com relação à atuação do Estado. Agora, existem alguns consensos que são básicos. Então, esse é um dos principais. E isso me parece ser muito mais evoluído, muito mais avançado nos países envolvidos do que aqui no nosso Brasil. A gente ouve até, para trocar o assunto, a gente ouve até comparações assim com Holanda, Dinamarca, esses países nórdicos, e Holanda é um país extremamente, muito mais livre que o Brasil em termos de possibilidade de empreendedorismo, esse tipo de coisa. Tá? E voltando ao caso dos Estados Unidos, a minha experiência é Nova York e Texas. Nova York, tu abre uma empresa em 24 horas. E aí eu acho coisas interessantes, e aí com os nossos empreendedores, as empresas que nós avaliamos, me lembra um livro que eu li há pouco sobre dos 500 anos de história econômica, acho que do Caldeira, um historiador nosso aqui. E aí eu lembro que no Segundo Império o Brasil não tinha ainda a noção da personalidade jurídica, da pessoa jurídica. Então, o dono da empresa se confundia com a própria empresa. Né? Passados mais de 100 anos disso, né? 120, 130 anos disso, aqui no Brasil o empreendedor ele ainda está arriscando, principalmente por aspectos ligados à dívida fiscal ou trabalhista, a mesma confusão, coisa que os empreendedores americanos não têm, e nem na Europa. Né? Então, essa questão da insegurança jurídica ainda é um fator a ser visto aí na frente. Mas agora, voltando à questão dos juros e dos investimentos, me corrija se eu estiver errado, Oscar. A impressão que eu tenho, tá, é que a queda dos juros e a tendência, que eu acho que é meio consenso, de que esse juro vai voltar a subir mais lentamente, tem um horizonte relativamente grande aí de tempo para se fazer, não para se fazer as reformas, mas para se ter uma expectativa de juro contido e de inflação contida, isso tende aí abrindo oportunidades para investimentos em risco, né? Consequentemente, uma melhor alocação de investimentos mais produtivos, né? Saindo um pouco, migrando da renda fixa. Mesmo num cenário assim, um pouco turbulento, né, para o ano de 2021, a retomada do consumo vai ocorrer de qualquer maneira. Pode ser que não se tenha assim, um agregado de renda muito maravilhoso no ano que vem para a parte do trabalho, né, por conta ainda de alto desemprego, esse tipo de coisa, mas a tendência é que haja uma retomada, o que em si indica a possibilidade de bons resultados para as empresas. Né? As empresas devem ter bons resultados no ano que vem. Né? A atividade econômica deve melhorar, pelo menos se comparar com os últimos 2 anos. Tá? O uso se eu tiver errado, me corrija, mas essa expectativa não indica assim, um bom potencial para os investimentos em atividade produtiva, ou seja, ações, IPOs, investimentos em novos negócios. Dá para ter essa expectativa ou é precipitado ou é arriscado? Eu creio que a gente precisa ter um pouco de cautela com relação à questão dos tipos de vetores, aquilo que deve influenciar na nossa economia no ano que vem. Em primeiro lugar, Sérgio, nós temos uma situação onde o governo deve sair de campo no sentido de promover todos esses estímulos fiscais, principalmente de crédito também. Até porque está quebrado, né? E essa saída, conforme eu ia dizer agora, ela é absolutamente desejável, ela é absolutamente necessária porque o Estado, o poder público, não tem condições de sustentar a economia definidamente. Então, a economia precisa caminhar com as próprias pernas. Mas aí isso vai remeter aos próprios fundamentos relacionados ao sistema onde nós estamos inseridos, ou seja, da nossa capacidade de produção, de produtividade, aquilo que nós temos em termos de legislação, e aí vem uma situação onde nós vamos provavelmente esbarrar naqueles mesmos gargalos estruturais, com a diferença, Sérgio, de que a situação fiscal
ela estará muito mais deteriorada em comparação com o início da pandemia. Tá? Por quê? Porque antes mesmo de todo esse problema relacionado à Covid-19, nós já tínhamos um nível de endividamento muito superior em comparação com a média dos países emergentes. A gente compara o Brasil com os emergentes para tornar essa comparação mais honesta. A situação é a seguinte: esse conjunto de políticas fiscais que foram promovidas pelo governo para amenizar o impacto da crise ocorreram numa intensidade muito maior em comparação com outros emergentes e, inclusive, com relação a alguns países desenvolvidos. Então, o nível de gasto também foi muito elevado. Ou seja, nós estamos gerando uma conta bastante alta, bastante significativa, que, inclusive, nós já estamos sentindo isso no mercado de juros, a curva de juros cada vez maior, porque, ao mesmo tempo em que isso acontece, nós não vemos sinalizações mais fortes da parte do governo no sentido de haver um compromisso com a responsabilidade fiscal. Por exemplo, essa discussão envolvendo a PEC emergencial, que no fundo é regulamentar o teto dos gastos, ou seja, acionar aqueles gatilhos uma vez que a gente chegue num nível bastante deteriorado de gastos, essa discussão ela ainda está caducando. Então, me preocupa bastante essa situação, porque nós estamos discutindo possibilidades de aumentarmos gastos sociais e outras questões, até mesmo com infraestrutura, sem que a gente busque equacionar como é que isso tudo vai caber dentro do orçamento, dentro do atual arcabouço fiscal. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Nós temos esse desafio tremendo, principalmente relacionado também ao mercado de trabalho. Nós tivemos aproximadamente 11,5 milhões de pessoas que perderam as suas ocupações, formais, informais, conta própria, e essas pessoas ficarão muito tempo afastadas dos seus ofícios, ou seja, elas não vão estar em contato com o desenvolvimento, com as suas habilidades que são necessárias para gerar, para poder produzir aquilo que elas bem sabem fazer. Então, realmente me preocupa esse processo de reintegração dessas pessoas para o mercado de trabalho após tanto tempo afastadas também. Então, a situação fiscal me preocupa bastante, mercado de trabalho me preocupa, e tudo isso precisa ser considerado na balança. Claro, o fato de nós termos uma base de comparação deprimida naturalmente nos ajuda bastante. Agora, nós precisamos pensar nessas outras situações também, uma vez que a capacidade de auxílio da parte do governo vai estar basicamente esgotada. O cenário internacional ainda vai ter bastante liquidez. Claro que isso abre uma janela de oportunidade para nós, mas realmente eu só acredito que nós vamos ter um horizonte melhor se nós aprovarmos reformas, tanto do ponto de vista de equilíbrio fiscal quanto de aumento de produtividade, como no caso de uma reforma tributária. Agora, a pergunta, o que me ocorre é a seguinte: considerando a premissa, vamos dizer assim, consensual de que o governo está quebrado, e os governos, de maneira geral, estão quebrados, e não vai, então, esperar algum tipo de impulso através de ação governamental ela é fora de questão, tá? Tu acha que existe algum, vamos assim, consenso, tá, de que uma maior liberdade econômica e uma menor peso regulatório é a única saída para se ter uma retomada mais rápida? E aí, quando eu digo peso regulatório, eu estou falando em todas as frentes: tributária, trabalhista, previdenciária, fiscal, esse tipo de coisa assim. Porque tu mencionaste, existe liquidez no mundo, tá? Mas a liquidez que existe no mundo, ela, se vier para o Brasil alguma fração, ela vai se localizar onde nós estamos, onde nós temos potencial tradable, vamos dizer assim, de fazer comércio com o mundo, tá? E isso são segmentos muito ligados a commodities, que elas têm uma capilaridade na economia pequena, tá? Então, o dinheiro de fora para vir forte tem a necessidade absoluta de ter uma mudança importante nas nossas estruturas, vamos dizer assim. Tu acha que existe esse consenso? Dá para ter essa expectativa? Então, Sérgio, essa é uma pergunta também bem interessante. Consenso, eu acredito que seja uma palavra muito forte ainda. Creio que nós não temos isso. Agora, é inegável que a situação evoluiu muito se a gente pensar dentro de 5, 6 anos para cá. Se a gente for parar para pensar o que era a discussão em torno, por exemplo, de privatizações ou concessões, toda vez que se mencionava isso, se praticamente paravam as cidades em termos de manifestações, enfim, dizendo que era algo absurdo, porque
aquilo era patrimônio de toda a população, enfim. E, por exemplo, se a gente for parar para analisar ano passado, nós tivemos manifestações em favor da reforma da Previdência, que é Isso algo é realmente que chamou a atenção. Se a gente vai analisar, por exemplo, aquilo que acontece naturalmente em países que já reformam a Previdência há muito tempo, como no caso da Europa, sempre existem conflitos. Então, eu creio que isso avançou bastante, o ambiente agora é completamente diferente e, inclusive, Sérgio, uma das questões mais importantes dessa migração de portfólio de renda fixa para renda variável é o fato de que as próprias pessoas, ao investirem em ações, no próprio empreendimento ou numa startup, começam a se dar conta também dos gargalos que existem e que impedem o nível de produção mais alto. E que isso pode, inclusive, deflagrar uma pressão maior junto aos agentes políticos para que a gente possa ver uma transformação efetiva da nossa economia. E aí a pessoa começa a analisar, bom, mas por que o meu capital não está retornando tanto? Ah, porque eu estou tendo um problema lá de logística, um problema tributário, porque a minha economia é muito fechada, porque o nível de capital humano é muito baixo. O que eu preciso fazer? Olha, eu preciso demandar reformas, isso precisa ser diferente, o panorama precisa ser outro. Então, o próprio fato das taxas de juros estarem baixas também traz esse outro benefício, é um benefício indireto, mais focado no longo prazo e que é extremamente salutar também para a nossa economia. É uma visão bem interessante, mas ainda assim a pressa é grande, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Existe uma urgência enorme com relação à situação fiscal, principalmente não tenho medo de falar isso, que é o principal desafio, a principal urgência que nós temos, e sempre dizendo também, né, Sérgio, o ajuste fiscal, ele precisa ser feito pelo lado da despesa. A arrecadação de impostos nunca foi o problema. A arrecadação de impostos sempre cresceu acima da inflação, sempre cresceu acima do PIB, e as despesas que superaram ainda mais o comportamento das receitas. Então, é através de cortes de despesas que a gente precisa fazer o ajuste fiscal, contrariando muitas vezes interesses que se manifestam através de grupos organizados. Então, ajuste fiscal é através disso. Inclusive, existem alguns papers, alguma literatura acadêmica já bastante consolidada, que mostra que o impacto econômico em termos de crescimento de um ajuste fiscal realizado pelo lado da despesa, ele é praticamente nulo. Ao passo que quando eu realizo através de um aumento de impostos, nós temos aí um impacto bem mais negativo do ponto de vista de crescimento econômico, porque isso acaba contaminando as expectativas dos agentes. Então, se os gastos reduzem, eles se sentem mais confiantes, tendem a gastar mais, aumenta o investimento, então acaba sendo muito mais salutar para a economia realizar esse ajuste pelo lado dos dispêndios. Mas aí entramos aí num ato de fé, né? Porque acreditar que se vai conseguir vencer os obstáculos é um negócio bem complexo, né? Bem difícil, quase impossível de se ter essa expectativa de curto prazo. É bem difícil, claro, com certeza, é realmente algo bem complicado a se fazer, até porque existem muitas corporações que estão sendo representadas dentro do Congresso, que exprimem os seus interesses frequentemente, né, e muitas vezes os interesses da população em comum não estão em nenhum ponto em debate dentro lá do Congresso Nacional ou representados, por exemplo, ali dentro do Executivo. Então, realmente, esse é um desafio muito grande, mas, por exemplo, o fato da gente estar discutindo hoje não deixa de ser uma parte do papel que nós temos que desempenhar aqui, de suscitar esse tipo de questionamento, esse tipo de entendimento da parte daqueles que estão nos vendo agora, por exemplo. Então, é uma situação que vai sendo construída aos poucos e que eu espero que cada vez mais nós tenhamos a dimensão desse problema e do que a gente deve fazer para efetivamente solucioná-lo. Sem dúvida. Me diz uma coisa, a percepção de risco, tá? Por que a gente tem uma visão tão pessimista em relação ao risco dos investimentos e dos empreendimentos? Por que se consolidou isso na cabeça do brasileiro? Tem como mudar isso? Eu tenho falado nas minhas palestras, basicamente, que existem duas maneiras de ver o risco. Uma é a questão efetivamente do risco patrimonial a partir de algum tipo de investimento. E o outro é o tipo, vamos dizer assim, a perda da oportunidade. E na economia como um todo, como os preços são todos relativos e não se inventou nada melhor para precificar do que o mercado, né? O que acontece?
o investidor que perde sucessivamente oportunidades e acaba por medo ou por aversão ao risco, ele acaba corroendo o capital no médio e longo prazo. Então, por que no Brasil a gente não tem essa noção? Tu tem alguma explicação para isso? Olha, essa também é uma pergunta interessante, tá, Sérgio? Eu pensei em duas situações aqui enquanto estava formulando a pergunta. A primeira delas que me veio à cabeça é uma própria situação cultural, tá? Então, diz respeito até ao fato da nossa própria colonização, ou seja, a estrutura portuguesa era muito burocrática, era muito cartorial, então nós herdamos muito disso dessa colonização portuguesa, essa mega estrutura que impediu um melhor desenvolvimento dos nossos negócios. E tem um segundo ponto também que eu acredito bem mais recente, um fenômeno que nos atrapalhou bastante, que foi o próprio fato da hiperinflação. A hiperinflação, na realidade, ela fazia com que os agentes econômicos tomassem muito menos riscos, seja do ponto de vista do empreendimento, porque basta a gente imaginar o seguinte: como é que eu vou realizar qualquer tipo de planejamento não tendo conhecimento com relação ao desempenho previsto dos meus insumos, das minhas matérias-primas ou do meu próprio faturamento? Realizar qualquer tipo de plano quando eu tenho um período hiperinflacionário é muito mais difícil, é muito mais complicado. Investimento de longo prazo, então, nem se fala, inviabiliza completamente. E dentro do ponto de vista dos investimentos, eu tinha uma série de instrumentos que conseguiam me resguardar completamente dessa inflação e me prover um ganho que era significativo para a época. Então, eu creio que sejam esses dois elementos que me vêm à cabeça nesse momento. Uma situação de colonização, uma questão bastante cultural, que está arraigada aqui no perfil do brasileiro, e também da hiperinflação, que diminuiu muito essa tomada de riscos. Mas ainda assim, Oscar, de novo, se eu estiver errado, me corrija. A percepção que eu tenho é que nesse cenário, a produtividade do capital, ela não se sobressairia, tu entendes? E isso não é uma verdade. Se eu aplico bem o meu dinheiro em determinado ativo e ele rende mais porque aquele segmento teve uma melhor produtividade e, consequentemente, remunerou melhor o meu capital, eu acabo sendo favorecido no meu, vamos dizer assim, na minha capacidade econômica relativa, ou seja, na minha riqueza relativa dentro da economia. Então, essa questão da produtividade. Nós temos uma certa falta de apreço pela produtividade, né? E o nosso investidor, de maneira geral, ele também não está preocupado com isso, porque ainda a gente trabalha meio no curto prazismo, né? E também a gente tem essa questão toda ligada ao assim, investimento em renda fixa, que a herança inflacionária, claro, o período de inflação consolidar essa visão. Agora, ainda assim, se é verdade que os segmentos econômicos remuneram diferentemente o capital porque tem uma produtividade diferente, também é verdade que eu, como investidor, eu tenho que estar atento para o fato de que se eu escolher o cavalo errado, lá na frente, quando eu for quebrar os meus porquinhos, é provável que eu vá comprar muito menos coisas do que o meu colega que escolheu o cavalo certo. Estou errado ou estou certo? Esse é o ponto. Não, tá Faz certo. sentido o meu raciocínio? Faz Porque a sentido. economia em si ela tem diferença. Só vai convergir para as mesmas, vamos dizer assim, remunerações, vamos dizer assim, os diversos segmentos, se a produtividade for igual, o que é impossível, né? Uhum, uhum. Não, faz sentido sim, Sérgio. O que a gente também precisa pensar é o seguinte: é aquilo que nos atrapalha de sermos um país melhor, em termos de um crescimento econômico mais significativo. Então, nós temos uma situação onde realmente esses gargalos aparecem e impedem com que, por exemplo, boa parte das pessoas no Brasil realizem aportes constantes, gerem uma poupança. Nós somos um país extremamente pobre, um país que não incentiva o empreendedorismo por conta de todos esses gargalos, até que eu citei anteriormente. Então, realmente pensar em estratégias de investimento, pensar em uma situação onde a gente consiga
incentivar, por exemplo, alocações de recursos para o empreendedorismo, seja do próprio ponto de vista, seja do ponto de vista de emprestar esse dinheiro para os outros e para eu ter uma taxa de retorno, é muito complicado numa situação onde nós estamos vivendo. Então, isso requer, na realidade, de novo, é uma mentalidade como sociedade. Nós precisamos exigir como sociedade essas instituições que sejam mais pró-mercado, que sejam mais familiares, que sejam mais sensíveis à economia de mercado, economia capitalista, e para que a gente possa, assim, então, gerar um outro tipo de dinâmica, um outro tipo de relação com o dinheiro e que possa favorecer, então, esses investimentos como um todo. Não só em renda fixa, como também a própria renda variável, que é o que efetivamente transforma uma economia, transforma uma sociedade através da geração de emprego e de renda. Tá certo. Agora, indo para vamos dizer assim, para uma conjuntura mais microeconômica, tá? Por exemplo, dos mercados, principalmente Reino Unido e Estados Unidos, tá? Os investimentos de inovação, vamos dizer assim, as empresas voltadas mais à inovação, estão buscando segmentos econômicos que tenham um conteúdo regulatório relativamente alto, porque consideram essas indústrias muito pouco produtivas. Por exemplo, saúde, por exemplo, energia, principalmente a energia, ela se movimenta aos quanta, né? Como diria no meu tempo de faculdade, né? Tu vai crescendo aos quanta, não é um negócio contínuo, né? Tu ganha a produtividade aos quanta. Ganhar assim, passos, não é um processo continuado, é um processo de evolução quase aos pulos, né? Regulação é o que não falta aqui, né? E, por outro lado, a gente sabe que o Estado está quebrado, então vai ter que, de alguma maneira, vai ter que se permitir a iniciativa privada participar. Claro que tem os riscos lá pelas tantas dos nossos governos, de maneira geral, protegerem no nosso capitalismo de compadre e protegerem os compadres. Isso é uma possibilidade real também. Mas assim, não te parece razoável imaginar que o segmento de inovação, tá, aqui no Brasil pode ter um papel importante e é necessário criar, vamos dizer assim, canais de aporte de capital que, de alguma maneira, tranquilizem os investidores do ponto de vista do risco e também até informem o investidor no sentido da correta percepção do risco e, por outro lado, permita que essas empresas impactem de alguma maneira no todo, né? No todo da economia. Tu acha que é possível se ter essa expectativa nos próximos anos? Bom, vai depender muito do que a gente imaginar como algo que venha da própria sociedade, que seja pensado junto aos agentes políticos como uma demanda legítima, como uma demanda necessária. Por que isso não acontece hoje? Porque esse tipo de negociação, de regulamentação, enfim, de favores, é algo que dá muito poder aos políticos, eles não querem perder isso. Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu não acredito, por exemplo, em anarcocapitalismo, em abolição do Estado. Eu acredito sim no Estado que provê as suas regulamentações, mas que isso seja no sentido de favorecer mais negócios, sem troca de favores, sem algum tipo de toma lá da cá. Então, é absolutamente necessário que a gente pense em algum tipo de estrutura que seja, assim, favorável e que não esteja sujeita aos desmandos de agentes políticos, que a gente sabe também que trocam de tempos em tempos e que eles não utilizem isso como um instrumento de manobra para aumentar sistematicamente seus poderes. Então, sim, é necessária essa estrutura, porque tudo que visa dar transparência, credibilidade, segurança para o investidor vai servir sim para incentivar esse mercado, sem sombra de dúvidas. Agora, eu vou te dizer o seguinte, Oscar, nos Estados Unidos eu tenho acompanhado muito, existe uma discussão grande, não pela interferência do político em si, mas sim pelas tecnoestruturas estatais, tá? E no Brasil nós também temos as nossas tecnoestruturas estatais que têm bastante poder, às vezes, na maior parte das vezes é um poder que não sofre nenhum tipo de controle, porque o político, cara, mal ou bem, tá? Ele está submetido à urna, né?
Uhum. Então tem a chance de tirá-lo de lá a cada 4 anos. Mas a tecnoestrutura, ela responde a uma lógica muito própria e às vezes é uma cultura forjada num ambiente que enxerga o Estado como o centro da atividade econômica e vamos dizer assim, o ente que detém a sabedoria universal. Tá? Será que aqui no Brasil também já não está numa hora de se olhar definitivamente com olhos mais cuidadosos por essas tecnoestruturas? Eu vejo bastante os caras falarem aí sobre o problema ambiental, de proteção ambiental versus as regulações meio estapafúrdias, né? Mesma coisa, Banco Central, concentração bancária. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma concentração bancária absurda, né? E, consequentemente, não tem nada de competição bancária, né? Eu lembro que nos Estados Unidos, um dia desse, a última vez que eu tinha visto, tinham 4.000 bancos. E Uhum. open source, quer dizer, as fintechs americanas têm direito de entrar em qualquer... fazer transações diretas com os bancos de dados desses bancos, né? Aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, teve uma decisão judicial obrigando um grande banco a abrir espaço de informações nos cadastros, porque o cadastro é do cliente, não é do banco, né? Então tem todos esses fatores. Sabe que, aproveitando que é um momento assim meio que de reconstrução, esse assunto não tem que vir à tona, né? Não está na hora de falar também sobre a questão da tecnoestrutura, porque eu me lembro o seguinte, quando eu era adolescente tinha alguns livros do Galbraith, lembra? Que era um economista de esquerda, para os Sim. padrões americanos, mas eu me lembro que ele já falava sobre essa questão da tecnoestrutura, né? E aqui no Brasil, cara, a gente tem aí, desde as ordenações manuelinas, nós temos uma estrutura governamental de controle que é um negócio meio pantagruélico, assustador até. Isso aí não é um assunto que tem que vir à tona, cara? O que tu acha disso? Sem sombra de dúvida, Sérgio, sem sombra de dúvida. Eu creio que essas boas iniciativas pró-mercado, elas recrudesceram ao longo desses últimos anos. Nós aprovamos reformas que foram bem interessantes. Só para citar, do ponto de vista do mercado de crédito, agora nós tivemos recentemente, por exemplo, a questão do cadastro positivo, né, e regulamentação, que eu creio que vai ser um impulso bastante relevante para o bom funcionamento do mercado de crédito, para que a gente tenha níveis de inadimplência mais baixos e também taxas de juros menores ao adotarmos esse tipo de estrutura. Nós tivemos também aquela substituição da Vou te TJLP. dizer, ó, não querendo te contrariar, porque tu é economista, tu entende mais que eu, mas vou te dizer o seguinte, ó, o cadastro positivo é uma excelente iniciativa, tá? Que não vai resultar em nenhum ganho para o consumidor e para o mercado. Porque junto com o cadastro positivo é absolutamente necessário um choque de competição. Sem Tá? dúvida, sem dúvida, né? E uma boa parte da inadimplência no Brasil, ela está muito ligado, tá, a justamente a falta de competição no mercado de crédito. Eu tenho uma experiência pessoal. Eu vendi durante muito tempo dentro do mercado americano. Tá? Duas coisas, tá? Eu nunca encontrei gênio fora do Brasil. Trabalhei em mais de 40 países ao longo desses últimos 25 anos, tá? Conheci profissionais de economia, de engenharia, eu nunca vi gênio, tá? Tá? Não, os nossos melhores daqui são equivalentes aos melhores de lá, tá? Isso aí, ok. Mas o que eu vi foram incentivos distintos, Uhum. tá? O incentivo lá da meritocracia e da produtividade, isso vale para qualquer país desenvolvido, tá? Nós não temos aqui. Então, a questão do cadastro positivo é excelente, só que aí ficam sempre as medidas incompletas, tu entende? De um Não, com lado, certeza. tu dá no cravo, do outro lado, tu entende? Fica aquele Claro, claro, negócio. claro. Não, é assim, Sérgio, só para complementar, o cadastro positivo por si só, ele não é a bala de prata que vai resolver todo o problema. Ele por si só Claro. não vai reduzir estruturalmente os juros. Ele é um dos elementos que vai ajudar. Eu falei sobre isso a exaustão ao longo do ano passado e até o início desse ano.
Existem vários estudos que mostram que o cadastro positivo ele atua benignamente sobre a inadimplência e que, uma vez reduzindo a inadimplência, nós tendemos a ter juros mais baixos. O impacto, de novo, por si só, ele não é significativo. Ele não Mas traz esses estudos são projeções para o mercado brasileiro ou de outros para o países? mercado brasileiro, sim, para o mercado brasileiro, porque nós temos uma base de dados que mostra, por exemplo, qual que é a diferença de inadimplência através de uma análise de crédito considerando somente dados negativos e de uma análise de crédito que combina informações negativas com informações positivas. Ou seja, numa primeira situação a gente tem uma fotografia, numa segunda situação a gente tem um filme. Nós temos muito mais elementos hoje para Não, isso eu analisar não tenho a dúvida. história de crédito em relação àquilo que nós tínhamos antes. Então, a gente consegue conceder crédito de maneira muito mais assertiva, analisando o cadastro positivo. E se tu és um bom pagador, é natural que tu tenha taxas de juros mais baixas. Tu precisa ser premiado em função disso. E aí, a taxa média... Mas aí entra aquele outro ponto. Quanto por cento do resultado do sistema bancário vem do ativo, dos ativos deles? Tu entende? Essa é a questão. Se eu tenho se eu vivo de emprestar dinheiro, mas na verdade o meu lucro vem de outras atividades que não emprestar dinheiro para o grande público, por que eu vou esquentar minha cabeça muito, entendeu? Uhum. Essa é a minha argumentação, entendeu? Eu entendo, eu entendo. Se a gente, por exemplo, analisa ali, Sérgio, por exemplo, o índice do custo de crédito, né, do Banco Central, que é, na realidade, o custo médio de crédito de todas as operações vigentes na economia. A gente começa a analisar lá, por exemplo, tem o custo de captação, que é dado basicamente pela taxa Selic. A gente precisa entender daí por que a Selic durante muito tempo esteve tão alto. Entre os grandes fatores, porque o governo estava sistematicamente gastando mais em relação ao que Claro. arrecadava e pressionando a demanda. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão da inadimplência. Terceiro ponto são aquelas despesas administrativas, e aqui também acaba entrando toda a questão institucional, a própria insegurança jurídica que tu mencionaste antes. Quarto ponto, nós temos a tributação, que é uma das mais elevadas que existe. Então, só lá no quinto ponto, que aí tem, de fato, a margem financeira dos bancos, que aí é 11%, 12% do custo de tudo aquilo que fica efetivamente para o banco, para a instituição financeira. Então, a gente não pode, de novo, se nós quisermos uma sociedade diferente, a questão é quanto que nós estamos dispostos a seguir continuamente reformando essa sociedade. Sim, claro. Não acreditar que somente um tipo de modificação, de modernização, de atualização da legislação vai ser suficiente para resolver todos os problemas. O que, na realidade, importa é um conjunto de medidas, como, por exemplo, essa questão, por exemplo, relacionada aos pagamentos 24/7, pagamentos instantâneos, que também vai ajudar, é mais um elemento, a própria redução da taxa Selic, tudo isso tem feito com que, pouco a pouco, nós estejamos reduzindo as taxas de juros existentes na economia. Aquilo que eu ia mencionar anteriormente também, aquela substituição da TJLP para TLP, ou seja, de nós não termos mais uma taxa subsidiada para empréstimos do BNDES. Agora a gente está atravessando um período de transição e toda vez agora que uma empresa quiser demandar algum tipo de linha de crédito, essas taxas elas estão embutindo características muito mais de mercado, ou seja, de interação entre oferta e demanda. Ou seja, isso é menos custo fiscal para o governo, é aumento da potência da política monetária. Então, realmente, de novo, é um conjunto de ações para a gente ver efetivamente uma diferença lá na Mas ponta não final. seria mais interessante, então, partindo desse pressuposto, não seria mais interessante simplesmente neutralizar o BNDES como emprestador e forçar mecanismos de mercado para essas grandes empresas? Então, pouco a pouco a gente está caminhando para isso. Se eu não me engano, a TLP começou a vigorar em 2016 ou 2017 e seria um período de transição durante 5 anos. Ou seja, ao final desses cinco anos, estaria totalmente... é uma questão totalmente mercadológica a formação dessas taxas de juros que vão servir para remunerar as linhas de empréstimos. Então, a gente está caminhando para isso e também através desse próprio redesenho do próprio banco de financiar não aqueles campeões nacionais, mas empresas até de médio porte, questão de tecnologia, de investimentos. Então, esse redesenho que aconteceu da própria parte do BNDES também é interessante, também foi uma medida bem positiva que nós aprovamos recentemente. Para o meu gosto, seria melhor começar de novo.
Entendeu? Porra, se tu já está mudando a taxa de juros, por que que tu não simplesmente força o mercado a... Porque o BNDES vai captar esse dinheiro ou no Tesouro, né? Ou ele vai captar no mercado, de alguma maneira. Ou ele vai subsidiar ou não, ou ele vai ser apenas um atravessador dessa operação e vai cobrar como qualquer banco de investimento cobraria, né? Então, é difícil entender, mas de qualquer maneira, às vezes, eu tenho que reconhecer que às vezes a gente não tem cérebro suficientemente desenvolvido para poder Exatamente, argumentar nessa linha, né? Agora, exatamente. cara, a gente está encaminhando para o final aqui dessa nosso bate-papo, e aí tem algumas questões que eu acho que elas arrematam um pouco a coisa como um todo, tá? Uma delas é já se sabe que o ano que vem é um ano, vamos dizer assim, esse final de ano e o ano que vem vamos dizer assim, é um período da vida que vai necessitar muita imaginação para quem quiser ficar à tona, né? Vamos dizer assim. Tá? E aí isso vale para quem tem dinheiro, para quem precisa de dinheiro, né? E para as empresas de maneira geral, e até mesmo os indivíduos vão ter que se reinventar para se adaptar a uma circunstância que está mudando no Brasil já há algum tempo, e eu acho que provavelmente essa pandemia pode potencializar. E aí, cara, a questão é a seguinte: que dica que tu daria para quem hoje está posicionado em renda fixa, lá numa poupança, tem lá um valor de dinheiro aplicado, tá? Como é que noção é importante para esse pessoal em termos de diversificação desse portfólio? A noção de diversificação de portfólio, tu acha que já está clara para as pessoas, para o médio investidor, para o pequeno investidor? O que dá para dizer isso nesse momento, cara? Não, para mim ela não está clara. Para mim existe um mar de oportunidades tremendo, tá? Basta a gente imaginar, tem, enfim, várias estatísticas que mostram isso, mas talvez a mais chocante de todas é aquela que mostra que aproximadamente 1,5% da população investe em ações no Brasil, enquanto nos Estados Unidos esse é 50% da população. Então, Sim. por aí a gente já consegue ter uma ideia da quantidade de oportunidades que nós temos. Para mim, essa questão, por exemplo, de diversificação de portfólio, de noções básicas de finanças, de administração de finanças pessoais, isso ainda tem muito caminho para ser andado. A gente precisa muitas vezes voltar para aqueles conhecimentos mais elementares para ajudar as pessoas, porque elas realmente não têm noção de tudo aquilo que envolve a questão financeira. Então, é muito nesse tipo de situação. As pessoas acabam aprendendo muito em função da necessidade, infelizmente. E o que é essa necessidade que eu estou querendo dizer? É exatamente essa situação de juros baixos. As pessoas começam a chegar a me abordar, por exemplo, falando, não, mas eu estou com um investimento lá e não está rendendo nada, o que caiu nesses últimos meses, aí eu estou pensando agora em ir para a renda variável, o que tu acha que eu tenho que fazer? Olha, mas a gente precisa primeiramente analisar qual que é o teu perfil de risco, quais que são os teus objetivos, tu vai precisar desse dinheiro eventualmente se surgir alguma emergência, então esse é o primeiro passo, são os ensinamentos, são as questões mais básicas que precisam ser respondidas para começar a direcionar isso. Então, parte muito da gente de trazer esse tipo de informação qualificada para as pessoas, para que elas possam serem ajudadas da melhor forma possível. Então, nós temos um desafio que é bem grande nesse sentido, porque realmente esse mercado ele é imenso, ele é gigantesco, ele tem muito potencial de ser desenvolvido. Então, parte muito também do próprio interesse das pessoas, delas correrem atrás de ou partirem elas próprias para a tomada de educação, ou até mesmo delegar isso para pessoas que Que sejam tenho, competentes e claro. tenham a expertise, que saibam a respeito do mercado, que possam multiplicar esse patrimônio, que também sejam beneficiadas, também sejam premiadas em função disso, porque também é importante. Então, parte muito desse conjunto de iniciativas, mas eu creio que faltam ainda muitas coisas no nível básico, no nível elementar. Então, precisamos estar bem atentos com relação a isso. Uma coisa que me chama a atenção é que as pessoas, de maneira geral, aceitam riscos. Por exemplo, determinada rede de varejo é líder
vamos dizer assim, a queridinha da Bolsa. E aí tem uma relação vamos assim, 120, 130 anos, market cap, vamos dizer, equivalente a 120, 130 anos de lucro. Pô, 120 meses no Brasil já é bastante tempo, vamos combinar. 120 anos, 130 anos. Por que se criou, as pessoas, de maneira geral, por falta de informação, elas não entendem aonde estão aplicando o dinheiro e assumem alguns riscos? Por outro lado, tu falaste em evolução do mercado de capitais, e aí eu lembro sempre que um dia desse eu olhei e vi que a CVM foi criada em 76, de 70 a 80, mais ou menos, o número de empresas listadas dobrou. Tá? De 80 a 90 cresceu um pouco, e de 90 em diante, ou seja, meio que consolidou a burocracia, até hoje o número de empresas listadas caiu pela metade. Então, não é, obviamente que não é culpa do regulador, provavelmente não, mas a ideia é que a regulação está errada. Tem outros fatores? Sim, sem dúvida, mas por que nós não conseguimos criar mecanismos distintos? Teve a hiperinflação, ok, perfeito, mas ainda assim, será que a hiperinflação ela ocorreu porque foi um fenômeno da natureza ou porque a gente já vinha montando as coisas para não dar certo? Será que a gente já rompeu com essa visão de montar as coisas erradas para depois consertar? Esse eu acho que é uma pergunta importante aí e vai demorar algum tempo para responder, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, esses fenômenos que tu trouxeste, Sérgio, na realidade foram escolhas que nós fizemos como sociedade. Nós chancelamos isso ao longo do tempo, seja do ponto de vista nacional quanto do próprio ponto de vista estadual. Nós fomos chancelando esses gestores que começaram a flertar com irresponsabilidade fiscal, com planos heterodoxos para combate da inflação, como, por exemplo, o congelamento de preços, e, inclusive, nós dávamos o nosso próprio apoio, claro que eu estou generalizando aqui, para que isso funcionasse, como, por exemplo, ali no caso do Sarney, que foi citado, os próprios fiscais do Sarney, no sentido de... Aliás, o Biden me lembra muito o Sarney. Exato, exato. Por exemplo, os empresários eles deveriam ser presos se promovessem determinados aumentos de preço. Se a gente for pensar do ponto de vista da história, é isso muitas vezes que as pessoas não se dão conta. Do ponto de vista de história econômica, isso aconteceu há uma geração atrás. Isso é um piscar de olhos, isso é muito recente, essa memória hiperinflacionária, tudo bem, o Plano Real foi super bem sucedido, felizmente nós temos esse controle da inflação, mas, de novo, essa moeda ela é datada de 1994, então ainda é tudo muito recente, nós estamos ainda num longo processo. Eu acredito que a gente precise, por exemplo, de um plano real para a questão fiscal, no sentido de aumento da transparência, no sentido de abrir diversas caixas pretas que nós ainda temos com relação a diversos tipos de dados fiscais e, de fato, promovermos um equilíbrio verdadeiro das despesas públicas. É isso que nós precisamos no momento. Então, são escolhas que foram chanceladas ao longo do tempo. Esse é o meu entendimento a respeito dessa questão. Tá certo. Cara, eu acho que foi um bom bate-papo, vamos dizer assim, já fizemos um anteriormente, vamos fazer muitos outros, tá? Acho que deu para a gente ter uma conversa assim bem abrangente, né? E mais uma vez eu queria te agradecer por participar comigo aqui nesse papo, tá? A gente tem que fazer realmente a nossa parte no sentido de pelo menos projetar a nossa experiência e a visão de mundo que se tem e dos conhecimentos técnicos que foi se adquirindo ao longo do tempo. Tu um expert na área de economia, né? E projetar e informar o nosso público. Essa é uma das nossas missões, né? Vamos dizer assim. E, tchê, parabéns aí pelo amplo domínio do conhecimento, tá? Da matéria. E muito obrigado mesmo por participar. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela oportunidade. Eu estou sempre à disposição aí. Te agradeço e desejo bons negócios aí também para a Cluster 21. E realmente, quando precisar, é só entrar em contato que eu vou ter o maior prazer em poder atender as solicitações. Desejo a todos uma boa noite. Agradeço pela paciência
e espero que tenha sido útil para que vocês desenvolvam aí melhores investimentos, melhores negócios e possam serem mais prósperos. Obrigado. Ok.